Já vamos começar, aguardando que o Instagram está notificando as pessoas. Olá, Érica, tudo bem? Boa noite. Vamos começar, ok? Números 33. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas tropas, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles, por etapas. Os israelitas partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando triunfantemente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido de morte. O Senhor também executou juízo contra os seus deuses. Os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pi-Airote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pi-Airote e atravessaram o mar, chegando ao deserto. Depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Ataavá. Partiram de Quibrote-Ataavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritmá. Partiram de Ritmá e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no monte Séfer. Partiram do monte Séfer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Gidgade. Partiram de Or-Gidgade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao Monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arade, que vivia no Negueb, na terra de Canaã,
ouviu que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente de Jericó. Nas planícies de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. Nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente de Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os santuários locais deles. Tomem posse da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores, vocês darão uma herança maior. Aos menores, uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas nos seus olhos e espinhos nas suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Só até aí, pessoal. Olá, Misa, tudo bem? Seja bem-vinda também, assim como a Érica. Vamos lá. Foi um desafio fazer essa leitura aqui, né? Porque aqui está tendo um relato, um resumo de toda a peregrinação dos israelitas desde que saíram do Egito. Deus tinha prometido para eles uma terra. Na verdade, Deus tinha prometido desde Abraão, né, que faria deles uma grande nação. E há aqui uma promessa para que eles possuam uma terra e eles teriam que sair do Egito, onde eram escravos, peregrinar um deserto, com todas as suas famílias, com seus bens, para enfim entrarem na terra prometida, expulsarem os habitantes, né, os povos que se instalaram nessa terra que Deus havia prometido há muito tempo, e então viverem lá, distribuindo aí a toda a terra conquistada entre cada uma das tribos, cada uma das famílias dos israelitas. E nesse resumo que é feito aqui nesse capítulo, primeiro é um desafio muito grande ler isso, né? Porque são vários nomes, esses nomes representam todos os acampamentos que Israel fez, né? Nem todos são nomes de cidades, mas muitos são nomes simplesmente dos acampamentos, dos lugares onde eles se estabeleciam e davam nome para esses lugares. E esse resumo, né, que é essa fase inicial do capítulo, depois a gente vai ver instruções acerca da terra que eles conquistariam, mas esse resumo inicial da peregrinação no deserto nos aponta a importância de refletirmos sobre a nossa trajetória, né? Isso era para eles refletirem sobre a sua trajetória, de onde Deus os tirou, os livramentos que Deus deu, das lições que Deus ensinou, a fim de que a nova geração fosse entrar na Terra Prometida consciente, né, do que Deus fez, do poder de Deus para levá-los adiante, também dos erros que foram cometidos no passado para que não cometessem nesse novo lugar ou nessa nova fase da conquista da Terra Prometida. E tudo isso, toda essa reflexão, toda essa revisitação da trajetória, do que Deus fez no passado, dos acontecimentos, né, dos juízos de Deus em determinados momentos da sua história, tinha como objetivo gerar neles gratidão pela maneira como Deus os resgatou do Egito,
pela mão forte com que o Senhor os resgatou, pelos milagres que o Senhor fez, mas também maturidade, ou seja, um aprendizado pelos seus erros, um aprendizado com base em tudo que eles aprenderam com a geração passada. Então era momento aqui de reflexão, né? Sempre que a gente está diante de uma nova terra, de novas possibilidades, de novas conquistas, de novos sonhos, precisamos não só olhar para o futuro, mas também olhar para o passado, para ver onde Deus nos tirou, para não cometer os mesmos erros, né? Para a gente, de fato, ser novo e inteiro na terra que o Senhor está nos dando. Então, esse primeiro momento fala sobre essa importância da reflexão, né? De lembrar os feitos do Senhor na nossa vida, lembrar os acertos, os erros e aprender com eles. E por fim, no texto a gente vê instruções acerca da conquista das terras, né? Das terras após o Jordão, que era a região ali de Canaã. Deus fala que eles deveriam expulsar todos os cananeus, que eles deveriam destruir todos os altares pagãos, todos os altares idólatras, que eles deveriam distribuir a terra então de forma justa entre todas as tribos, os clãs, né, dos israelitas. Isso tem várias coisas aqui para nos ensinar, né? Então, mas antes da gente falar de coisas específicas acerca dessas instruções de Deus para os israelitas ao entrarem na terra prometida, precisamos pensar que esse olhar para o passado, que nos gera uma reflexão necessária, ele nos prepara para olharmos para o futuro, né? Entendermos melhor o que Deus nos pede hoje, porque Deus estava aqui reforçando um pedido, né, de como eles entrariam na terra e o que eles fariam ao entrar na terra. Porém, Deus já tinha falado a mesma coisa várias vezes, né? A questão contra a idolatria, Deus já tinha falado. A questão de não tolerar habitantes das terras onde eles estariam ali se apossando, eles não deveriam conviver, eles deveriam expulsar, ou às vezes Deus mandava exterminar. Isso também aponta também para a esperança que nós devemos ter de que o mesmo Deus que nos deu livramentos no passado, que nos abençoou, Ele vai nos abençoar no futuro, que temos a companhia dEle, um Deus que peleja conosco as lutas, as guerras da vida. Isso nos dá esperança para aceitar novos desafios, nos dá coragem, porque sabemos que não estamos apenas dependendo da nossa própria força, mas dependemos totalmente e contamos com a bênção de Deus, com o poder de Deus, com o Espírito Santo, estando conosco a nos capacitar para vencer, para conquistar, para viver coisas novas, sem cometer os erros antigos, né? E por que não falar, repetir os sucessos antigos, no sentido das lições, das lições aprendidas, dos bons exemplos, esses sim devem ser perpetuados, né? Agora, os erros não, a gente deve tirar eles, porque eles só vão gerar mais problema e juízo de Deus sobre nós, né? Porque Deus, sendo um Deus santo, Ele rejeita toda impiedade. Não devemos agir assim, mesmo sendo filhos, porque é a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Seja bom, seja ruim, devemos, numa nova terra, plantar coisas boas e não plantar aquilo que deu errado no passado. E a ênfase nessa parte final do capítulo está em três coisas. Uma, que eles deveriam expulsar os antigos moradores, expulsar os povos que habitavam aquela região que Deus tinha prometido a eles. Eles não deveriam tolerar os antigos moradores. Guardem isso, que eu vou falar depois com calma sobre cada uma dessas ênfases. A segunda ênfase é que eles não deveriam tolerar altares idólatras. Fala aqui no texto que todo ajuntamento de pedras, toda pedra grande onde houvesse inscrições, eles deveriam destruir, né? E certamente Deus está se referindo aqui a altares idólatras, né? De adoração a outros deuses. Deus não queria isso, Deus rejeita isso, né? A idolatria é algo que Deus abomina. Só existe um Deus e o que passa disso é engano,
é loucura, é algo que desagrada a Deus. São deuses formados, criados à imagem do homem, né? Enquanto o homem que foi criado à imagem de Deus deveria viver para glorificar o único e verdadeiro Deus. Então Deus quer que eles destruam todos os altares estranhos, todos os altares idólatras. E a terceira ênfase é que houvesse uma distribuição justa da terra. Deus fala, as tribos maiores receberão porções de terras maiores, as tribos menores receberão porções de terras menores, haverá um sorteio para que seja decidido onde cada uma ficará, né? Em que região cada uma ficará. Ou seja, que haja justiça, que aqui no final, quando enfim, vocês vão conquistar a terra, vão usufruir daquilo que venceram, lutaram para conseguir, que vocês não zoem tudo que foi feito até aqui e acabam cometendo injustiça, fazendo uma distribuição por critérios escusos ou particulares, mas que seja algo justo para todos. E por fim Deus faz uma advertência, ele fala, o mal que toleramos, né, quando ele fala o seguinte, se vocês tolerarem essas nações estranhas, esses povos, na terra que eu estou dando para vocês, se vocês não os expulsarem, vocês vão ter elas como um problema para vocês, como farpas em seus olhos, ou como espinhos nas suas costas. Ou seja, isso vai se tornar uma pedra no seu sapato, isso vai se tornar um problema para vocês. Então, me obedeçam. Obediência, a palavra de ordem. Façam aquilo que eu estou falando, porque eu sei. Eu sou Deus, eu estou lá na frente, eu estou lá no seu futuro, eu já sei onde isso dá. E o passado também ensina, porque todas as vezes que eles toleravam o pecado, ou toleravam esse estrangeiro que na verdade eles tinham que subjugar e tinham que expulsar, isso dava problema para eles. Tá? Não era o estrangeiro que Deus aceitava, que muitas das vezes a gente vê Deus abraçando e aceitando, mas é aquele que eles deveriam lutar, senão geraria problema para eles, né? Isso nos mostra que o mal que nós toleramos um dia se volta contra nós, né? Não devemos, e esse mal se volta contra nós ainda em forma de juízo com a assinatura de Deus, ou seja, Deus enviando, permitindo esse mal para que a gente possa, quem sabe, aprender sofrendo, né, a punição e o mal que nós mesmos plantamos. Né? Assim, quando a gente olha para a história de Israel lá na frente, não dá para eu falar muito aqui, porque vai desvirtuar muito o tema, né, de hoje, mas a gente vê, por exemplo, a nação de Judá, quando ela é tomada pelos babilônios. A gente lê em Daniel 1 falando sobre isso, e no texto diz, e o Senhor entregou eles nas mãos dos babilônios, nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, Deus estava impetrando um juízo contra o seu próprio povo. Mas por quê? Porque eles tinham ido atrás de outros deuses, eles tinham negligenciado a justiça, o direito, eles tinham feito aquilo que desagradava a Deus. Chegou uma hora que depois de Deus alertar através dos profetas e falar com eles que eles deveriam mudar e eles não mudarem, Deus permite, e Deus até, de certa maneira, age através dos seus próprios inimigos, né? Permitindo que eles sejam subjugados, e quem sabe, nesse processo, eles aprendam e se voltem para Deus. Porque no final das contas, com aqueles que são do Senhor, Ele não tem como propósito destruir, simplesmente. É uma disciplina, é algo que vem a nos restaurar, mesmo que pela dor. Então a gente vê aqui Deus fazendo um alerta para eles, olha, se vocês não expulsarem, vocês vão colher isso, vocês vão sofrer uma penalidade, essas pessoas vão se tornar um problema para vocês, e eu mesmo vou fazer isso. O que eu planejar fazer de mal para eles que já não me temem, não servem a mim e vão sofrer oportunamente um juízo, vou acabar permitindo um juízo sobre vocês também, para que vocês aprendam, né? Então é a lei da semeadura, como eu falei, né? Que ela está presente na vida, seja você crente ou não, existe essa lei, e a gente precisa pensar muito bem naquilo que a gente está plantando, e a obediência a Deus é o princípio, né? Tem um texto bíblico que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer agir com sabedoria na vida e colher frutos dessa sabedoria,
Em primeiro lugar, obediência a Deus. Lições que podemos extrair desse texto de Números 33. Primeiro, a importância da reflexão, de lembrarmos os feitos do Senhor ao longo da nossa história, olharmos para trás, de onde Deus nos tirou, o que o Senhor já fez, os livramentos que Ele nos deu, as lições que nós aprendemos, né, as possibilidades que Deus abriu à nossa frente, que a gente aproveitou ou não aproveitou, e fazer algo a respeito disso, né? Extrair disso o quê? Gratidão e maturidade. Então, você vai revisitar a sua história, você vai até fazer como Deus mandou aqui Moisés fazer, lista cada passo, cada momento, o que aconteceu de principal aí na sua vida, né? Os principais acampamentos existenciais que você fez, e o que você tira aí disso tudo, o que você aprende, o que isso te lembra. Talvez nesse exercício de reflexão você possa crescer, né? E seu coração possa ser cheio de gratidão a Deus, e também a sua mente amadurecer e você perceber que você precisa mudar a sua rota, precisa realinhar o seu coração, precisa mudar para não cometer os mesmos erros do passado, seja o seu passado, seja o passado dos seus pais, seja o passado do povo de Israel. A gente está aqui relembrando o texto para não cometer os mesmos erros. Uma outra lição é que devemos olhar para o futuro com responsabilidade e fé, né? Deus fala, olha, o futuro está diante de vocês, vocês têm que fazer isso, isso e isso, e não negligenciem, façam tudo isso que eu estou mandando fazer para vocês. Então é responsabilidade, é fé, é saber aquilo que nos cabe e entregar para Deus aquilo que só cabe a Deus fazer. E ter essa esperança, sabendo que o mesmo Deus que esteve conosco no passado, está conosco hoje, estará conosco no futuro também, provendo todas as coisas, abrindo portas, fazendo milagres e nos ensinando. E que nesse processo e nesse olhar para o futuro a gente tem um compromisso firme com a santidade. Assim como Deus está pedindo para eles agirem com santidade, não tolerando inimigos como se fossem do povo, não tolerando altares idólatras, né, que fala sobre a idolatria do nosso coração. Obedecer a Deus, fazer exatamente o que Deus mandou, é um princípio, é uma base para um futuro próspero, para um futuro abençoado. Então a gente vai olhar para o futuro com responsabilidade, com fé, com esperança, mas também com uma vontade, um desejo de estarmos compromissados com santidade, em obediência a Deus. E falando especificamente dessas instruções que Deus deu aos israelitas assim que eles entrassem na terra prometida, né? Assim que eles entrassem em Canaã, assim que eles passassem do Jordão. Eles deveriam expulsar os antigos moradores, ou seja, eram povos que não temiam a Deus, povos que faziam o que era mal aos olhos do Senhor, tinham práticas não só religiosas, mas práticas sociais, uma maneira de agir social que afrontava o Senhor. Então Deus falava que eles tinham que expulsar esses inimigos de Deus das suas vidas, né, da sua trajetória. No caso deles, eram pessoas, eram inimigos físicos, mas para nós hoje, a gente entende que a nossa luta não é, como diz a palavra, contra carne nem sangue. Não é, a nossa luta é espiritual. Então devemos pensar quais são os inimigos de Deus em nossas vidas. Aqui você pode pensar tanto em termos de inimigos espirituais, né, que são as forças malignas, as forças das trevas, que nós devemos resistir a elas, devemos lutar contra elas, orando, buscando a Deus, nos posicionando espiritualmente, repreendendo o maligno, mas os inimigos que nós protegemos no nosso coração, que é a maldade, os pecados de estimação, as coisas que nós protegemos, que são inimigas de Deus, e a gente quer deixar elas morando com a gente. E Deus não quer, fala, expulsa.
O que está no seu coração aí que não pertence mais a essa nova fase, a essa nova etapa que eu tenho para você? É a cobiça? É a avareza? É o egoísmo? É o quê? É a lascívia? É a maldade? É a falta de perdão? É o ódio? É o orgulho? O que é que está habitando com você e que não faz parte dessa nova terra, desse novo momento que eu tenho para a sua vida? Então, expulsa isso. Porque se você tolerar isso, isso vai se voltar contra você no futuro. Expulsa, seja firme, não negocie aquilo que é inegociável. Por fim, aí, essa é a primeira ênfase que eu falei, né? Expulsar os antigos moradores. E eu fiz aqui um paralelo do que isso pode representar para nós, de expulsar os inimigos de Deus em nossos corações. A segunda ênfase que eu falei é não tolerar altares idólatras, altares a outros deuses. Isso novamente vai falar aqui do quê? Do que está ocupando o lugar de Deus em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. O que é idolatria? É você servir a outros deuses que não o Senhor. Mas nós sabemos que nenhum Deus é real, que só existe um Deus. Então o que são esses deuses? São projeções de tudo aquilo que a gente deseja, quer e ocupa o lugar de Deus. Então o que você tem colocado no lugar de Deus? São pessoas? Né? Então derruba esse altar da idolatria a uma pessoa. É o que? É um trabalho? É um sonho? É algo legítimo, mas que está ocupando o lugar de Deus no seu coração? Está ocupando todos os seus afetos, todos os seus pensamentos? Tem a prioridade dos seus pensamentos, da sua agenda? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tudo aquilo que está em primeiro lugar na sua vida e te fazendo se afastar de Deus, é um ídolo. Que nem até eu já li um livro, né, Deuses Falsos, do Tim Keller. A Érica, que está aqui na live, também já leu. E mostra como temos ídolos em nossos corações e precisamos, assim, repreendê-los. Precisamos destroná-los, derrubar esses altares falsos. Porque Deus precisa estar em primeiro lugar sempre. Deus precisa ser o primeiro. E tudo aquilo que rouba, né, a prioridade de Deus em nossas vidas, a obediência a Deus, o amor a Deus, deve ser destronado, deve ser destruído em nossos corações. E por fim, quando o texto dá uma ênfase também final à distribuição justa da terra, né, entre as famílias, entre as tribos, isso nos fala sobre o quê? Buscar a justiça de Deus. Para esse novo momento de entrar na Terra Prometida, de entrar num novo ano, como estamos entrando aqui na gravação desse vídeo, que é o ano de 2025, mas seja quando você assistir esse vídeo aqui, entrar numa nova fase de vida, uma nova etapa, você quer viver esse novo de Deus? Então, tenha como compromisso buscar a justiça de Deus. Porque não adianta nada a gente ter práticas religiosas, não adianta nada a gente até deixar de fazer algumas coisas que a gente sabe que são erradas, mas no final das contas a gente está buscando a nossa justiça, está buscando fazer as coisas do nosso jeito. Não, busca a justiça de Deus, busca os princípios desse reino de Deus que é maior do que nós mesmos, né? Que é o que? Amor, a justiça, a bondade, a alegria, a verdade. Então, buscar a justiça de Deus é fazer a vontade de Deus nesse mundo, é viver a partir de quem Deus é, do que Deus faz, do que Deus quer. Então é isso, né? E Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E tudo que vocês precisam serão acrescentados. Busca a justiça, busca o reino de Deus, busca fazer o que é certo, faz, se empenhe nisso. E o restante, Deus sabe o que você precisa, Ele vai te dar, Ele vai suprir, Ele vai prover.
né? Faz a sua parte e deixa o restante com Deus. Confia nele. Né? Então é isso. A mensagem acerca desse capítulo de Números 33 é essa. Eu espero que tenha edificado muito a vida de vocês. Alguém tem algum comentário, dúvida para fazer? Pode aproveitar agora. Vocês sabem que daqui a 10 segundos eu vou encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? A Misa colocou aqui, ó, a desobediência adia as bênçãos em nossas vidas. É um fator importante para permanecermos no deserto, além do necessário. Perfeito, Misa. Exatamente, a desobediência dos israelitas fez com que eles ficassem mais tempo no deserto do que eles deveriam ficar. Não era para eles ficarem 40 anos. Né? A travessia, se você botar no Google hoje, você vai ver que a travessia é muito mais rápida, mas hoje, claro, tem estradas, tem todo um caminho que facilita. E eles ali estavam com crianças, estavam com animais, estavam com bens, então seria uma travessia mais demorada, mas mesmo assim, muitos estudiosos vão falar que a travessia era para ser feita em 2 anos, 3 anos, algo assim. Eles passam 40 anos. De alguma maneira, a desobediência fez com que eles perdessem tempo. E é assim, a desobediência nos faz perder tempo, nos faz não canalizar energias para aquilo que interessa. E a gente, quando obedece a Deus, a gente só sai ganhando. Sempre, sempre, sempre. Somos como Israel, que muitas das vezes vamos aprender da pior forma. Todos nós somos. Nem sempre vamos acertar. Mas precisamos estar determinados e com muita vontade de fazer aquilo que agrada a Deus e perseguir a vontade de Deus e fazer o que Deus quer. Porque quanto mais estivermos comprometidos com isso, mais bênçãos vamos colher. O livro é Deuses Falsos, do Timothy Keller. Tá? Os mais íntimos, Tim Keller. Mas é Timothy Keller, Deuses Falsos. Obrigado, Érica, por colocar aí no chat. Tá bom? É maravilhoso esse livro. Isso aí. Tá bom, queridas? Então vamos encerrar por hoje. Deus abençoe muito a vida de vocês. Estamos terminando, né? Estamos quase lá. Estamos em Números 33. Números vai até o livro, o capítulo, meu Deus do céu, até o capítulo 36. E depois a gente passa para Deuteronômio. Então vamos continuar aí essa semana. Se Deus quiser, a gente termina Números. Deus abençoe muito. Até amanhã. Um beijo grande.